Certamente você conhece o FGTS, sigla que significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e que é um direito trabalhista garantido aos trabalhadores brasileiros pelo bondoso Papai Estado. Por mais que possa parecer, o FGTS não foi criado por Getúlio Vargas, o criminoso intelectual que instituiu, por meio de um decreto-lei, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Na verdade, o FGTS foi instituído em 1966 pelo presidente Castelo Branco. Sim, no fim das contas, é mais um direito que foi criado por um ditador. Neste caso, não pelo ditador gordinho do pijama, mas sim por um presidente militar. A ideia do FGTS é formar uma poupança forçada para o trabalhador, garantindo-lhe algum recurso na eventualidade de ser dispensado de seu emprego. No caso, o recolhimento é feito de forma mensal e representa 8% da remuneração total do trabalhador. Originalmente, o FGTS surgiu em substituição a uma regra absurda da era Vargas, que estipulava que um trabalhador que já tivesse mais de 10 anos de trabalho em uma mesma empresa não poderia mais ser demitido, ou seja, teria estabilidade dali até a sua aposentadoria. Muito legal, não é? É claro que quem tem pelo menos 2 neurônios funcionais sabe o que isso representou na prática. As empresas começaram a demitir funcionários logo antes deles completarem os tais 10 anos de casa. Muito bom, senhor estatista. Bem, se você já assistiu meu vídeo de nome As Leis Trabalhistas são um grande problema do trabalho no Brasil, você já sabe minha opinião sobre o trabalhismo no nosso país. E eu posso falar disso com certa autoridade. Eu lido diretamente com isso no meu trabalho todo dia, que o FGTS, mais um dos encargos presentes nessa cesta de penduricalhos trabalhistas, serve justamente para prejudicar o trabalhador brasileiro. Em primeiro lugar, precisamos deixar bastante claro que os valores recolhidos mensalmente em favor do trabalhador não ficam à disposição deste. Na verdade, todos os valores de FGTS recolhidos mensalmente por todos os empregadores do Brasil, inclusive se tratando de trabalho doméstico, são destinados para contas específicas tuteladas pela Caixa Econômica Federal. Em outras palavras, o dinheiro que supostamente é seu trabalhador fica na mão do governo. E aí você já sabe, o primeiro problema, hoje em dia todo mundo já conhece, graças ao Arthur Mamãe Falei. O FGTS não rende absolutamente nada. A taxa de rendimento anual desse valor, depositado nas contas específicas da Caixa Econômica, é ridículo, sendo que durante muitos anos ele sequer alcançou o índice de inflação. Algo que, inclusive, está sendo alvo de revisão por parte do STF. Ou seja, seu dinheiro na conta do FGTS vale cada vez menos. Por outro lado, se você é empregador e já teve a infelicidade de perder o prazo de pagamento da guia de FGTS, que vence todo dia 7, você já deve ter percebido que a multa e os juros são bem salgados. E se o rendimento das contas do FGTS é tão baixo, para onde vai o dinheiro pago pelo empregador, que perde o vencimento da guia, se os juros e a multa são tão altos? Exatamente, para o governo, é claro. Agora, preste atenção em um detalhe importante. A arrecadação líquida do FGTS em 2021 já supera R$1 bilhão. Ok, mas o que isso significa? Basicamente, significa que se somarmos todos os depósitos feitos pelos empregadores este ano e diminuirmos do total sacado pelos funcionários, nas poucas ocasiões em que isso é permitido, o saldo global do FGTS subiu em mais de R$1 bilhão. Atualmente, o saldo total ultrapassa os R$100 bilhões, que nada mais é do que uma montanha de dinheiro na mão do governo. E como o nosso sábio e ponderado governo administra essa grana toda? Dentre outras coisas, o saldo do FGTS estacionado nas contas dos trabalhadores é usado para o financiamento imobiliário. Sim, o governo pega o seu dinheiro trabalhador e empresta para outros trabalhadores, cobrando juros, é claro. O caso de utilização do FGTS mais emblemático, porém, é o chamado Fundo de Investimentos do FGTS, ou FIFGTS. E sim, meu amigo, isso existe. Em 2015, o FIFGTS conseguiu a proeza de ter um rendimento negativo de 3% no ano em que aquele lixo oferecido pelos bancos, chamado CDB, rendeu em média mais de 12%. Como os sábios conselheiros curadores do FIFGTS conseguiram esse prejuízo? Bem, investindo em empresas amigas do governo, é claro. No ano de 2015, as perdas se relacionaram a investimentos fracassados na Sete Brasil, empresa atolada até o pescoço na Operação Lava Jato. Também envolvidas na Lava Jato estavam outras empresas que receberam investimentos oriundos de tal fundo, tais como a Odebrecht e a OAS. Então, caro amigo trabalhador de carteira assinada,
É assim que o governo gasta o dinheiro do seu amado FGTS, entregando-o aos amigos do rei. E se você considera uma obscenidade o governo reter 8% do salário dos trabalhadores brasileiros para subsidiar empresários multimilionários, bem, você está certo. O que mais deixa claro que o FGTS não pertence a você, porém, não é o fato de o governo dispor desse dinheiro como bem entender, até porque o governo já faz isso com praticamente qualquer aspecto de nossa vida. O principal ponto é o seguinte: você, o dono desse dinheiro, não pode dispor dele quando bem entender. Embora isso tenha melhorado nos últimos anos, o fato é que são poucas as circunstâncias em que você pode sacar o saldo do seu FGTS. A forma padrão de saque é você receber os valores quando é demitido de seu emprego, a chamada demissão sem justa causa. Além disso, você pode receber os valores caso faça um financiamento imobiliário, ou então se estiver doente, quase morrendo. Agora existe também uma modalidade chamada saque aniversário, mas vá por mim, você não vai querer fazer essa opção. Se não for em alguma dessas circunstâncias, você não poderá sacar o seu FGTS, inclusive se você pedir demissão do seu atual emprego. Exatamente, se você pede demissão do emprego que você ocupa agora, seja para trabalhar em outro lugar, seja para abrir um negócio próprio, o seu FGTS vai ficar retido. E se você acha que se for demitido do seu emprego seguinte, você poderá sacar o FGTS do seu pedido de demissão, você está enganado. Esse saque só será permitido caso você fique 3 anos sem assinar a carteira, ou então quando você se aposentar, circunstância em que você terá direito a sacar todos os seus saldos de FGTS. Entenda, o FGTS não pertence a você, ele não é seu. Quer outra prova? Caso você seja demitido do seu emprego, você não poderá ir imediatamente na Caixa Econômica sacar o seu FGTS. Não, você terá que esperar 5 dias úteis para receber o dinheiro. Afinal, essa grana não está esperando você numa conta bem guardada. Ela está, isso sim, sendo gasta pelo governo, que terá que dar um jeito de colocar essa grana de volta onde ela deveria estar depois desses 5 dias úteis. Mas apesar disso tudo, será que o FGTS não seria vantajoso para o trabalhador? Será que não seria um benefício para que o brasileiro não fique apertado do ponto de vista financeiro caso perca o seu emprego? Bem, por mais que sejamos tentados a adotar essa visão paternalista do trabalhismo brasileiro, que trata os empregados como um bando de imbecis incapazes de decidir sobre sua própria vida, temos que nos ater aos fatos para deduzir que o FGTS apenas diminui a remuneração do trabalhador. É evidente que o patrão não vai arcar com os custos dos 8% a serem recolhidos em favor do trabalhador. Para conseguir fazer esse depósito, ele irá reduzir o salário dos trabalhadores. Por exemplo, digamos que um patrão esteja disposto a pagar R$ 1.620 a um funcionário. Ele fará as contas e chegará à conclusão de que deverá pagar a esse funcionário R$ 1.500, pois sobre esse valor incidirão R$ 120 de FGTS. Somando os dois valores, ele chegará aos R$ 1.620 que poderia gastar. Para o patrão, não faz diferença. Para o Estado, isso é ótimo. São mais R$ 120 na conta do FGTS. Para o empregado, porém, isso significa simplesmente um salário menor. E isso para citar apenas o FGTS. Além disso, temos o INSS, que é descontado do funcionário, variando entre 7,5% e 14%. O INSS patronal, que pode chegar a 28,8% do salário do trabalhador. E também as provisões para 13º salário, 1/3 de férias, 40% do FGTS recolhido no mês a título de multa rescisória, seguro de vida e plano de saúde obrigatórios, além de, é claro, uma provisão para possíveis ações trabalhistas. Faça as contas e caia para trás. A maior parte do custo de um trabalhador não se reverte em dinheiro no seu bolso. Como nos ensina Frederic Bastiat, quando o Estado toma alguma medida, nós conseguimos ver facilmente os resultados de curto prazo, que geralmente parecem benefícios. Porém, no longo prazo, temos os resultados maléficos de tais ações e que são mais difíceis de ser percebidos. Em outras palavras, o que se vê e o que não se vê. No caso do FGTS e de tantos outros supostos direitos trabalhistas, o resultado no longo prazo é a diminuição do salário dos funcionários, a baixa oferta de novos empregos, a precarização dos postos de trabalho, etc. O fato de os empregos no Brasil serem tipicamente ruins e a evidente baixa produtividade do trabalhador brasileiro não são mero acaso, são um produto do pesado trabalhismo que nos é imposto. Ninguém ganha dinheiro com o FGTS. A não ser o já citado Arthur Mamãe Falei, que ganhou visibilidade nas ruas perguntando quanto rende o FGTS, e os também citados amigos do rei.
Para nós, meros mortais, o FGTS é apenas um entrave, algo que dificulta nossa empregabilidade e que reduz nossa remuneração. O FGTS tem que acabar pelo bem do emprego no país. Enquanto esse penduricalho e tantos outros encargos continuarem existindo, teremos que conviver com baixos salários, poucas vagas de emprego e baixíssima produtividade.